Ordem do dia. Depois de mais de 44 horas, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre o resultado das eleições de domingo, que deu vitória ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que agora vai para o terceiro mandato. No pronunciamento de 2 minutos, o presidente agradeceu a votação que obteve e comparou os movimentos pelas estradas com ações da esquerda. Vamos acompanhar em áudio e vídeo. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. E logo após esse pronunciamento, o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, do PP, garantiu que o processo de transição deve ser iniciado na próxima quinta-feira, quando a equipe de Bolsonaro for procurada pela equipe do candidato eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. A gente tem um trecho, dessa fala do ministro Ciro Nogueira, a gente vai acompanhar agora em áudio e vídeo. Presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei do nosso país. Então, Ciro Nogueira dizendo que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, diz que o nome do Geraldo Alckmin vai ser formalizado na próxima quinta-feira, como coordenador da equipe de transição do governo. Ela já tinha feito esse anúncio, falou e conversou com o ministro Ciro Nogueira, mas ela já tinha feito esse anúncio após uma reunião com a cúpula da campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Então, Geraldo Alckmin é o nome escolhido, pela campanha e pelo governo, pela cúpula do candidato eleito, agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, para coordenar essa equipe de transição. Inclusive, a gente vê imagens aí do Geraldo Alckmin, essa transição de governo que é regulamentada por lei. O presidente eleito pode indicar até 50 nomes para fazer a interlocução com a gestão que está para terminar, A equipe tem direito ao acesso a todo tipo de informação, dados sobre a administração federal, incluindo as contas do governo atual. O grupo deve mesclar nomes técnicos de diferentes áreas com nomes do campo político, para fazer essa ponte com membros do governo Jair Bolsonaro. Pelo lado do atual governo, os nomes mais cotados, ou o nome mais cotado para chefiar a transição,
é do ex-ministro Walter Braga Neto. Ciro Nogueira também pode participar ativamente, ou deve participar ativamente desse processo de transição. Alguns já, inclusive, se colocaram à disposição para ajudar nessa transição, Adriana. Pois é, Marina Schettini, editora de política aqui conosco, a política que está sempre na ordem do dia, por isso que a Marina já começa aqui conosco, né? Principalmente nesses últimos dias, falando sobre a repercussão do pronunciamento de 2 minutos do presidente Jair Bolsonaro, mas um pronunciamento muito rápido que não disse muita coisa, né, Marina? Ele demorou quase 2 dias para falar 2 minutos. Pois é. Né? Boa noite, Adriano. Boa noite, Luciano. Boa noite para todo mundo que está com a gente. Ele falou, mas ele não disse. Né, Adriana? São 2 pontos importantes que tinham uma expectativa muito grande da fala dele. O primeiro, realmente, de reconhecer a eleição, reconhecer a derrota dele, e o segundo, das manifestações dos caminhoneiros nas rodovias. O STF acabou traduzindo numa nota bem rapidinha, até ele foi depois aos ministros, ele chamou os ministros do STF disseram não vamos nos reunir até que o presidente fale. Então ele falou e logo depois o presidente foi ao STF, mas nesse meio tempo aí o STF soltou uma nota e traduziu o que ele disse ali nas entrelinhas, né? Disse, olha, precisamos garantir o direito de ir e vir, entenda-se, vamos sair da rodovia. E ele disse, também aceitou a eleição quando ele faz a designação ali do ministro-chefe da Casa Civil, do Ciro Nogueira ali um pouco constrangido, né? Cabe a ele, inclusive, a dizer, foi autorizada a transição. A gente esperava que isso viesse do presidente. Ele faz um discurso ali em que ele coloca-se como vítima do sistema, ele agradece os votos, aí ele já está reconhecendo a eleição, mas logo depois ele diz, né, que as manifestações são fruto de indignação e sentimento de injustiça. Aí, para também não deixar os apoiadores dele órfãos ali, abandonar, dizer, não tá certo, vamos sair, ele faz aquela coisa ali, eu entendo vocês, é isso mesmo, quase que minimiza ali, né, um pouco as manifestações, mas diz, olha, não vamos fazer como a esquerda. Ele diz que esse tipo de manifestação que prejudica a população vem da esquerda. Só que agora a gente precisa ver, até agora parece que eles não vão entender, né, como que vai chegar isso até as pessoas que estão ali nas manifestações. Por enquanto, a ordem lá é continuar. Esse ponto que você destacou é muito importante, né, em relação a esse fato de que ele não iria, né, muita gente esperava já de ser um pronunciamento mais enfático, reconhecendo a derrota, parabenizando o adversário, mas se ele faz isso, ele deixa essa parcela grande do eleitorado dele que tem, né, nesse discurso, por exemplo, de eleições fraudadas, enfim, ele deixaria órfão essa parcela. Agora, me chamou muita atenção, por exemplo, e me chama a atenção de como é que vão reagir essas pessoas que estão se manifestando, até por uma fala que foi concedida em uma entrevista agora à tarde por um dos manifestantes, a nossa repórter Alice Brito, quando ele disse o seguinte, olha, nós estamos esperando o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. E na sequência a Alice perguntou para ele o seguinte, e se o presidente falar para sair, o que vocês vão fazer? Não, aí nós vamos decidir. Então, quer dizer, é uma expectativa se o presidente falar, e se o presidente falar para sair, vocês vão sair imediatamente, ainda vamos decidir, ou seja, não está claro o que virá por aí, né, Marina? A gente falava que o STF deu essa traduzida até provavelmente com o objetivo realmente deixar claro, o presidente disse foi isso, mas o que a gente vê nos grupos, né, ficam pipocando aí nos grupos do pessoal que está participando dessa manifestação que a gente acompanha, é isso, eles já falam inclusive em deseleger o presidente Lula, o presidente eleito Lula. Então, eles não entenderam esse recado, eles não veem assim, eles querem, inclusive, em alguns lugares, eles citam o afastamento do presidente Bolsonaro para que as Forças Armadas assumam. Então, esse recado não chegou do jeito que o STF entendeu, do jeito que eu entendi, do jeito que muita gente entendeu, para onde deveria chegar. Para o presidente Bolsonaro, o que ele queria ali, me parece, na verdade, é dar uma força também para as manifestações. Ele quer a rua cheia amanhã, né? Que ele já começou a convocar. Em Belo Horizonte, a gente tem previsão de 2 manifestações, pelo menos uma de manhã e uma à tarde. Então, é como se, para ele, tirar essas pessoas da rua também não é tão interessante. Para ele, é importante as pessoas na rua manter a ideia dele viva. Quando ele diz ali no discurso dele, foi muito curto, mas ele acabou dizendo isso também, que a direita está aí, a direita veio para ficar, a direita continua. Ele dá o recado ali, eu perdi, mas eu não tô
totalmente fora. Ele reconhece também a derrota dele, isso é uma coisa interessante que acabei não falando, mas antes de começar ali, eu não sei nem se de improviso ou não, porque os microfones são ligados, ele tá ali, ele vira pro Ciro Nogueira, ele fala, eles vão sentir a nossa falta. Então ali também já é um reconhecimento de que ele perdeu. Marina, também chamou atenção o fato dele não ter parabenizado ou até mesmo reconhecido, né, a vitória, a eleição do ex-presidente Lula, agora presidente eleito. Ele nem cita o nome, né, de Lula nesse pronunciamento. Uma atitude que no caso, né, reconhecer a vitória do adversário é uma atitude de fair play, é uma atitude considerada de bom tom, né? Ainda mais para um chefe de Estado, né? Ele quebrou todas essas tradições, né? Ele vem quebrando há muito tempo. Mas o fato é que ele não se deixou captar em vídeo dizendo Lula ganhou. Até porque quando ele começa o discurso com aquela mesma defesa dele de sempre, que a eleição foi injusta, isso dá para ele um fio para ele seguir, dá um sinal para a gente que ele vai seguir esse fio de agora em diante. Ele não se deixou captar em vídeo dizendo que o Lula ganhou. Ao meu ver, ele vai continuar insistindo que a eleição não foi justa. Então, não dá para ele admitir isso agora. Vai ficar gravado, as pessoas vão lembrar. Ele, principalmente, que trabalha com vídeo, redes sociais. Tem toda uma estratégia toda uma por trás, estratégia. Né? E aí tem o encontro no STF, né, Luciano, que você tem informações a respeito ele foi pro STF, ficou reunido por cerca de 1 hora e informações de que os ministros disseram que lá nessa reunião ele teria reconhecido, inclusive, a derrota e utilizado o verbo acabar no passado, disse acabou, né? Ou seja, a gente vai buscar ainda mais informações em relação a essa reunião lá no STF, mas o que teria sido, ou o que a gente tem de informação é que ele teria, sim, nessa reunião, reconhecido a derrota nas urnas, nas eleições do último domingo. O que eu achei muito simbólico também, o fato do STF, porque houve um convite para os ministros do STF irem ao encontro dele. Os ministros negaram né, até que ele se pronunciasse, fizeram, vamos dizer assim, vamos conversar, mas primeiro, né, que se faça o pronunciamento oficial sobre o resultado das eleições. E ele foi ao encontro do STF. Então, assim, essa ida ao encontro do STF é muito simbólico, e não o STF ir ao encontro de Bolsonaro. Não deu muito certo ali o que ele provavelmente planejava de ter os ministros ali, depois fazer um pronunciamento, daria ali mais força para ele, e foi ao contrário. Ele ir até os ministros, chegar aos ministros, dizer que acabou, pode dar uma sinalização para a gente ali que ele vai querer manter a militância mobilizada, mas que vai deixar essa transição acontecer, até porque ele tem que deixar, porque é lei. Mas até ele indicar o ministro Ciro Nogueira, que é o ministro de trânsito mais fácil, ali com uma boa relação com o ex-presidente Lula e com quem ele vai ter que conversar, também já é outra sinalização de que ele não vai querer criar tanto problema como poderia criar. Inclusive, existia a possibilidade do Walter Braga Neto, né? Ou agora só Braga Neto, né? Que ele fosse indicado para fazer essa transição, que também não é comum. Geralmente é um ministro, ele não é mais ministro, ele nem político né? Nem candidato mais é. Então, essa desistência de Braga Neto e opção por Ciro Nogueira também já é uma sinalização nesse sentido. O que a gente poderia ter de consequência, Marina, aí já trabalhando na base da suposição, se os ministros do Supremo tivessem aceitado esse convite e o presidente tivesse feito esse pronunciamento, exatamente esse pronunciamento que ele fez com a presença dos ministros do STF lá? Eu acho muito difícil os ministros aceitarem estar com ele ali do lado no pronunciamento sem saber exatamente o que ele iria dizer. E os ministros não deram a ele essa chance, que seria uma demonstração de força, de poder. Ele está cada vez mais acuado, né? Ele está perdendo espaço para fazer qualquer contestação, que seja oficial, que seja judicial. Por isso, aquela também a necessidade dele manter a militância dele mobilizada, porque senão ele perde tudo. E aí, ao longo dos próximos dias, a gente vai falando também sobre essa equipe de transição, até porque a gente vai obtendo mais informações sobre essa equipe, né, Marina, que vai ser composta aí por técnicos, também por pessoas com uma articulação política grande, porque é necessário também que haja esse trânsito, e isso por parte dos dois lados, né? Já que essa transição começa na quinta-feira, então os nomes vão surgindo e a gente vai falar mais a respeito disso e, claro, acompanhando toda essa movimentação de protestos, manifestações, até onde isso vai chegar. Combinado. Só chamar que eu venho. Tá certo. Marina Schettini, editora de política de O Tempo.